Bom dia a todos. Sou o John Nodari, secretário de Saúde de Pato Bragado. Estou na presença da nossa equipe, a enfermeira Luíse, a enfermeira Fernanda da Epideme, o Dr. Carlos. Nossa equipe está aqui para poder esclarecer algumas ações que a Secretaria vem tomando devido a essa situação que estamos enfrentando do coronavírus. Nós estamos vivendo um momento atípico e precisamos que a população atente a algumas recomendações que estão sendo feitas. As escolas, tanto a âmbito estadual quanto a âmbito municipal, foram canceladas, então não é um período de férias, mas sim um período para que essas crianças fiquem em casa, não é para frequentar o comércio, não é para andar na rua, né? Por que foi feito foram tomadas essas medidas preventivas? Para evitar que o vírus circule, né, principalmente aqui no nosso município, para evitar que tenhamos muitos problemas, que tenhamos muitos casos no município. Fernanda? Então, bom dia a todos. Vivemos um momento emergencial, como a enfermeira Luíse já comentou, porém não é um momento de pânico, a gente deve tomar as medidas de prevenção e devido a isso a gente está diminuindo o fluxo de atendimento nas unidades de saúde. Então, as consultas e agendamentos eletivos a gente cancelou, vai ser por um período depois. Agora a gente vai atender somente pacientes que corram algum risco de vida, que venham até nós. Mas, porém, de preferência, a gente orienta que todos entrem em contato com nós via telefone, tá? Pacientes que fizeram viagens internacionais, ao retornar, devem nos comunicar. A gente vai fazer uma orientação via telefone para uma quarentena de 7 dias para observação de início ou não dos sintomas. Mesmo assim, os pacientes que viajaram para alguns estados do nosso país, que é Santa Catarina, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, que retornaram, avise-nos para a gente fazer essa quarentena de 7 dias para observação desses pacientes, para não disseminar e contaminar os nossos indivíduos aqui no município. As agendas posteriormente voltarão ao normal, tá? E também as viagens internacionais. Então, todo e qualquer paciente que fizer uma viagem para qualquer país do mundo, no retorno deve nos comunicar para a gente fazer o período de quarentena dos 7 dias e as orientações que são necessárias. Para isso, vai ser disponibilizado número de telefone, via WhatsApp também, para a gente conversar com esses pacientes para ter o menor número possível de contato na unidade básica de saúde. E as pessoas que foram visitar alguns estados, Fernanda, que estados que hoje estão em alerta máximo e que se esses pacientes estiveram lá, os nossos munícipes estiveram lá, qual o caminho que deve ser seguido? Isso, então os estados que foram lançados até ontem, que eu tenho conhecimento, que a gente está sabendo, é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Então, pessoas que fizeram viagens para esses estados estão retornando para o nosso município, devem ficar em isolamento social em casa, né? Ficar em casa, trancado dentro de casa, com medidas de prevenção que a gente vai passar as orientações, entrar em contato com nós via telefone para a gente dar essas orientações. É muito importante que nos comunique desse retorno, para a gente saber como que está os casos, né? Os possíveis suspeitos no nosso município. E evitar receber visitas, Evitar receber visitas, evitar ir visitar outras pessoas, evitar os comércios que agora não são tão necessários. É essencial uma farmácia, um supermercado para pegar alguma alimentação, senão em casa, isolamento social. Dr. Carlos, que é nosso médico concursado, trabalha no Bom Jesus também, né, doutor? Trabalha em vários hospitais. Então, ressaltando os sintomas, né? Então, quais são os pacientes que vão ter que procurar o atendimento médico? Só aqueles pacientes com caso de gravidade. Então, aqueles pacientes que apresentam febre, tosse e principalmente dificuldade para respirar. Esses pacientes têm que estar procurando atendimento médico. Os pacientes que apresentam apenas coriza, mal-estar, esses pacientes podem estar entrando em contato com o pessoal da saúde do município através do telefone que vai ser disponibilizado para poder estar sendo orientado. E o muito importante é que se mantenha esse isolamento em casa, tá? Porque uma pessoa, ela pode contaminar até 4 pessoas, até sendo assintomática. Então a gente não sabe quem às vezes está portando o vírus ou não. Então mantenha-se o isolamento, evite estar fazendo visitas desnecessárias e que assim a gente vai conseguir controlar a disseminação desse vírus. Doutor, quanto tempo para os sintomas estarem desde o momento que a pessoa foi infectada para os sintomas aparecerem? Então, o tempo de incubação varia de 0 a 14 dias, mas
mais prevalente ali entre o quinto e o sétimo dia, né? Então é o dia, a época que mais está suscetível à transmissão desse vírus. Doutor, a questão da automedicação, o senhor tem um recado para deixar para a nossa população de Pato Bragado? Sim, o ideal é que se usem dipirona ou paracetamol, aqueles que tenham alergia, ou um ou outro. Evitem o uso de ibuprofeno, tá? Se automedicar. Não tem nada que comprove, mas existem nos países europeus alguns estudos relacionados ao ibuprofeno que não se indica o uso, tá? Então pode estar usando dipirona, aqueles pacientes que vão ficar em casa, ou paracetamol, tá? Doutor, mas o objetivo, o paciente teve o sintoma, é mesmo entrar em contato com o telefone, está sendo disponibilizado 045 9969 4608. É o telefone que vai poder estar conversando com a nossa equipe, né? E ter alguns cuidados como o senhor está colocando, né, doutor? Sim. É importantíssimo essa possibilidade de estar podendo ter contato para o paciente não ficar isolado e sentir, né, que não está tendo assistência. Vai ser dada assistência sim, tá? Mas nós temos que preconizar os casos graves, tá bom? Então eu acho importante isso aí mesmo. Luiz, a questão das crianças, tem algum recado para as mães, algum cuidado em especial? O principal cuidado seria as medidas de prevenção mesmo, evitar de sair então e estimular as crianças para fazer a lavagem das mãos. Hoje uma das principais medidas de prevenção é a questão da lavagem das mãos, né? Então teve contatos, ficou mexendo muito em maçanetas, né? Antes de se alimentar, porque assim as crianças levam muito a mão ao rosto, né? A lavagem das mãos não precisa ter o desespero porque não tem mais álcool gel nos mercados. O principal é a lavagem das mãos mesmo com água e sabão. Ok. A Secretaria de Saúde, então, vai estar mantendo os atendimentos de urgência e emergência. Nós temos toda a equipe lá aguardando para quando tiver algum sintoma ou qualquer situação nós intervimos. Mas os exames eletivos, nós pedimos para que os pacientes também, seja do particular ou do SUS, reavaliem a todos, tá bom? Os nossos carros que vão para Toledo, Cascavel, nós estamos mantendo somente o necessário mesmo. Então, pessoal, deixo o pedido da Secretaria de Saúde, de toda a nossa equipe, da administração municipal, que a nossa população nos ajude. Tá? Somente assim nós vamos conseguir conter essa pandemia, com a ajuda de todos e a conscientização de todos. Ok?